Manhã Diversa já está de volta, agora são 11 horas e 15 minutos. Quero saber da minha companheira Mariana se você curte rádio, qual que é a sua relação com esse meio de comunicação? Roberta, eu vou te falar que eu já tive uma relação mais próxima com o rádio quando eu era adolescente ali, porque eu tinha um rádio que ficava no meu quarto. E nessa época a gente ainda não tinha os streamings de música, então quando eu queria ouvir música, ou eu botava um CD, ou eu ligava na rádio. Eu sabia os horários mais ou menos que eu tocava as músicas que eu gostava. Então eu tinha um radinho que eu usava muito na minha adolescência, eu botava, né, tocando na casa enquanto eu fazia as minhas coisas. Mas atualmente minha relação com o rádio é mais essa, tipo assim, tô no carro, escuto o que tá acontecendo e tal. Já tive uma relação mais próxima, mas eu sei que você tem uma história com rádio, né, Roberta? Eu amo rádio. Sei que hoje eu tô aqui na televisão, mas eu tenho que assumir que o meu meio de comunicação preferido é o rádio. Eu acho mágico a gente escutar a voz e imaginar como é a pessoa, enfim. E eu tenho um tio que ele morou comigo, né, até os 18 anos lá em Barbacena, e ele escuta rádio todos os dias. Ele é cego, então rádio para ele também tem um outro valor, e a primeira coisa que ele faz no dia é escutar rádio, e a última que ele faz é desligar o rádio. Então com ele eu aprendi também muito. E você, Matias, você costuma escutar rádio? Como que é a sua relação com o rádio? Eu escuto muito pouco, mas eu amo rádio. Principalmente quando minha música toca na rádio. Nossa, eu adoro muito. Ai, melhor ainda, não é mesmo? Sim. E eu tô perguntando isso pra eles porque essa semana a gente comemorou o centenário do rádio. No dia 7 de setembro de 1922, o então presidente Epitácio Pessoa anunciou do alto do Morro do Corcovado as primeiras palavras transmitidas por ondas de rádio aqui no Brasil. E a continuação, você já sabe, é história. Hoje, 21 de junho de 63, às 7 horas e 30 minutos, depois de 40 horas de escrutínio, foi eleito o novo Papa, o cardeal Giovanni Battista Montini. Maio de 1963, quando o presidente João Goulart veio a Juiz de Fora. E nós conseguimos, na terceira zona aérea, licença para instalar o nosso equipamento junto ao rádio do Vai-Com presidencial, né? De forma que quando o avião do presidente levantou o voo no Rio de Janeiro, quando entrou no espaço aéreo de Minas, nós fizemos uma entrevista com o presidente João Goulart. Uma história que começou antes, muito antes. No final do século XIX, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura já fazia experimentos com transmissões radiofônicas. Há histórias assim, folclóricas de que alguns fiéis, algumas pessoas, ao ouvirem as vozes saindo da casa dele, de um lugar onde ninguém sabia de onde vinha, imaginaram que ele podia estar conversando com os mortos, né, e acabaram entrando e destruindo os experimentos dele. Antes da chegada oficial, muitos boatos circularam, até mesmo de que os nazistas fizeram transmissões diretamente de Juiz de Fora, em Minas Gerais, durante a Primeira Guerra Mundial. Na Academia de Comércio, os padres tinham uma estação de rádio para transmitir para o governo da Alemanha, para Berlim, o movimento dos navios brasileiros. Uma bobagem, não teve nada disso. Em 1923, entrava no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, financiada por ouvintes e apresentadores da emissora, que na época tinha programação voltada para a elite carioca, com músicas eruditas e declamação de poemas. A partir da década de 30, né, começa a possibilidade de se incrementar a programação de rádio com anúncios. E aí os anunciantes, os comerciantes, percebem ali a possibilidade de ter um veículo que chegasse à casa de todo mundo. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que o aparelho se tornou um produto popular e acessível para todos os brasileiros. O então presidente criou o programa A Voz do Brasil, uma forma rápida e barata do governo entrar em todas as casas do país. Em Brasília, 19 horas. A rádio era completa na época, né? Por exemplo, assim, tinha elenco de rádio-teatro, né? Tinha o rádio-jornalismo. A rádio industrial, por exemplo, chegou ao ponto de ter 2 orquestras montadas, né?
para apresentações diárias. E radionovela, né? Algumas delas ficaram muito conhecidas, como novelas religiosas do Padre Wilson Vale da Costa, na Rádio Sociedade, né? Gotas de Mel em Taças de Fel, uma grande novela dele. Enfim, era uma rádio muito mais movimentada, né? E transmissões externas, né? Transmitia-se muito futebol. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol! Outra rádio que participou dessa era dourada em Juiz de Fora foi a Difusora, também inaugurada na década de 40. Contava com programas jornalísticos como Noticiarista T9 e repórteres como Wilson Cid, que realizaram grandes coberturas como a do golpe militar de 64. Quando houve o golpe aqui da 4ª Região Militar, sob o comando do general Mourão Filho, naquele dia nós transmitimos para o rádio a proclamação do general, como todas as outras entrevistas que vieram logo depois, para a derrubada do governo constitucional, que era o governo do João Goulart. Chegamos a ter uma comissão de imprensa dentro do quartel, trabalhando 3 dias lá dentro, com absoluta liberdade. A censura veio brava depois, foi em 68, que foi o golpe dentro do golpe, não é? Aí as coisas ficaram muito ruins para nós. O mal da censura é que ela deixa cicatrizes profundas e permanentes, né? A censura é um mal que, se Deus quiser, nunca mais vai voltar. E nesse cenário, começaram as primeiras transmissões em FM, a frequência modulada. Uma onda que oferece uma qualidade de áudio melhor. E isso, ao longo do tempo, foi fazendo com que as emissoras FM se concentrassem em oferecer programação de entretenimento, de música, né? E por falar em FM, há 33 anos, os moradores de Barbacena, no interior de Minas Gerais, são acordados pelo programa Zé Rural. O personagem é interpretado pelo radialista e humorista Tarcísio Santos. Pessoal, beleza, hein? Programinha do Zé Rural ao vivo, hein? Muito bom, rádio ao vivo é outra coisa, né? Eu entrei no rádio por necessidade de trabalho, né? Tinha um concurso, eu fiz o concurso e comecei a trabalhar e gostei. E o rádio é apaixonante. Tive a oportunidade de fazer televisão, mas o rádio realmente mora no coração da gente. É muito fácil de fazer, você tem uma facilidade grande de ter contato com as pessoas. Não é igual a televisão que te abraça com muita força. O rádio é suave, é uma audiência suave, é um carinho suave dos ouvintes. Isso nos dá assim, um conforto muito grande, um prazer muito grande ser lembrado, ser reconhecido. O Zé Rural surgiu na época de uma campanha política. Eles queriam uma pessoa, um artista, um ator para representar um personagem que apresentasse os candidatos. E aí eu já fazia teatro, como eu disse, e aí nós começamos a apresentar esses candidatos. O Zé Rural surgiu na época de uma campanha política. Eles queriam uma pessoa, um artista, um ator para representar um personagem que apresentasse os candidatos. E aí eu já fazia teatro, como eu disse, e aí nós começamos a apresentar esses candidatos e deu tão certo. E eu respeito os velhos, eu respeito as crianças. É que tem que respeitar os meninos. Pois é, o Miguel eu respeito. E olha que curioso, Tarcísio e Zé conversam durante todo o programa, que vai ao ar de segunda a sábado, das 5 às 8 da manhã. São 3 horas de duração e muito bate-papo. Muito feliz em contar com sua audiência. Grande abraço. Um abraço para vocês, ó. E quem está em casa nem imagina como as coisas realmente são. É o caso da Mara, fiel companheira do programa e que, como ela mesmo diz, já acorda com o rádio ligado. É o meu amigo de todas as horas que eu fico escutando, que me informa as coisas, que eu escuto uma música diferente. É uma companhia. Uma relação entre ouvinte e locutor que vai muito além das ondas do rádio. Olha só! Minha casa, gente! Olha vamos só aqui hoje! Isso, com certeza! Que beleza! Olha, gente, que o bom. Zé Rural na minha casa! Olha só, gente! Ao vivo e a cores! Não é? Que bacana, que prazer mesmo, hein? Igualmente! Então você escuta o Zé Rural? Todo dia! Danado, todo danado, dia! Eu tô lá todo dia também! E o Tarcísio, conhece o Tarcísio? Não, Tarcísio não. Ah, pois é. Eu faço o Zé Rural e o Tarcísio. Olha só! Que prazer! É sobre companheirismo e amizade.
Quando a gente vem numa casa dessa, vê um fogãozinho, ela fazendo almoço, escutando a gente, isso pra gente do rádio é mais do que um presente. Eu fico muito feliz. Mas será que um meio de comunicação com um poder de conexão tão forte assim tem futuro em uma sociedade tão digital? O rádio pode ser retomado, não digo nem que seja na expressão antiga, mas possa ser retomado com maior dinamismo, né? Permitir à cidade acompanhar melhor os seus fatos através do rádio outra vez. Não tem como tirar o rádio do rapaz que está tirando leite na zona rural, não tem como tirar o rádio do rapaz que está dirigindo a van, a pessoa que está atendendo um consultório. Não tem como tirar o rádio dessa informação que a pessoa tem a cada instante. O rádio ligou, está lá, você é companheiro, a ligação é muito próxima do locutor com o ouvinte. Das válvulas dos primeiros aparelhos até os modernos podcasts, o rádio se mantém vivo, levando informação, música e entretenimento para todos os brasileiros.